Olá, meninos e meninas! Vocês sabiam que até os vírus possuem proteínas e enzimas? É isso mesmo. No caso dos retrovírus, por exemplo, eles possuem uma enzima importantíssima para o processo de replicação desses vírus, que é conhecida como transcriptase reversa. É o que acontece no vírus HIV. O vírus causador da doença conhecida como AIDS é um retrovírus e possui essa enzima. E os medicamentos que atuam no coquetel anti-HIV, na maioria das vezes, inibe exatamente esta enzima. A função dela no vírus é transformar o RNA em DNA para que esse DNA se incorpore no material genético da célula hospedeira, que nesse caso é a célula humana, e consiga fazer o processo de replicação viral. Se vocês querem aprender mais a respeito desses assuntos e saber bioquímica, vem comigo. Eu sou o professor Gustavo e sugiro que vocês assistam essa aula até o final. Na terceira aula a respeito da série de enzimas, nós vamos falar a respeito dos inibidores, sejam eles reversíveis ou irreversíveis. Vamos falar aqui das enzimas alostéricas e, por fim, a gente vai entender o metabolismo e o que as enzimas têm por trás de todos esses processos. Antes de começar a aula em si, eu já queria pedir para que, se vocês estão assistindo essa aula e ela está ajudando vocês de alguma forma, que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e divulguem para que cada vez mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo. Bom, antes da gente discutir os tipos de inibidores que existem aqui para as enzimas, nós precisamos entender o que são os inibidores. Então, inibidor vai ser qualquer composto, seja ele produzido pelo nosso corpo, produzido pelas nossas células, ou seja ele um composto exógeno, um xenobiótico. O que significa isso? A maioria dos medicamentos que nós conhecemos, que nós utilizamos no nosso dia a dia, na área médica, são, na maioria das vezes, inibidores de processos enzimáticos. Então, entender os inibidores é extremamente importante para a gente entender processos fisiológicos que ocorrem nas nossas células, envolvendo o nosso metabolismo, e também entender a ação dos medicamentos para qualquer tipo de patologia. Bom, o que é um inibidor, então? O inibidor é uma molécula química que se liga na enzima, seja no sítio ativo dessa enzima, ou seja, em algum outro sítio diferente, e que neste momento em que ele está ligado, acontece a inibição da ligação do substrato, ou acontece a inibição da produção do produto esperado. Vamos aos poucos. Quando um inibidor está ligado a essa enzima, ela deixa de conseguir converter o substrato no seu respectivo produto. Eu vou dar exemplos antes de explicar os tipos de inibidores que nós mais encontramos, sejam endógenos, sejam inibidores próprios, ou sejam inibidores como no caso dos medicamentos. Tudo bem? Bom, vamos aqui a um exemplo clássico. A glicose, que eu sempre mencionei para vocês, assim que ela chega na nossa célula, através da corrente sanguínea, por meio da nossa dieta, ela vai ser convertida em glicose 6-fosfato por uma enzima conhecida como hexocinase. Nós já estudamos tanto na aula 1 quanto na aula 2. Esse processo é enzimático. Muitas das vezes, o produto que é a glicose 6-fosfato pode trabalhar aqui inibindo a ação da hexocinase. Por que isso acontece? É um controle que a célula possui. Então, nesse momento, a glicose 6-fosfato é um inibidor da ação da hexocinase, para que cesse, para que pare a conversão de glicose em glicose 6-fosfato.
Então aqui está um exemplo prático de um inibidor endógeno que nós temos, um inibidor próprio. E um inibidor externo, o exemplo mais clássico que a gente consegue encontrar aqui na literatura, são os medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES. Na maioria das vezes, esses anti-inflamatórios atuam como inibidores de uma enzima conhecida como ciclooxigenase, ou COX. As ciclooxigenases convertem alguns compostos em prostaglandinas, e estas prostaglandinas aumentam a febre e podem levar aí ao aumento da dor. Quando a gente toma um medicamento que inibe a ação da ciclooxigenase, acontece a diminuição da produção de prostaglandina. Consequentemente, vai haver aí a diminuição da febre e a diminuição da dor. Então, os anti-inflamatórios não esteroidais, na maioria das vezes, são inibidores de uma enzima específica. Tudo bem? Esse é o conceito e essa é a grande importância dos inibidores. Vamos agora aos 3 tipos principais de inibidores reversíveis, para que a gente possa depois entender aqui os inibidores irreversíveis. Vamos lá. O primeiro inibidor reversível que a gente estuda é conhecido como inibidor competitivo ou inibição competitiva. Como que funciona o processo? Veja bem, todas as vezes que eu tenho uma enzima e ela se liga no seu substrato, a gente tem aqui a união enzima-substrato, que vai levar a enzima mais o seu produto. Lembra que a enzima, ela acelera a reação química, diminuindo a energia de ativação, mas ela não é perdida no processo. Então, depois que a enzima converteu o substrato no seu produto, ela volta a ficar livre para fazer o processo novamente. No caso dos inibidores competitivos, se ele se ligar na enzima primeiro, antes do substrato, vai haver aqui a ligação enzima-inibidor, e essa enzima que está com o inibidor ligado, ela fica inativa. Só que essa inativação, ela é momentânea, porque é um inibidor reversível, ou seja, esse inibidor está ligado por interações químicas, e essas interações químicas se desfazem, e o inibidor pode voltar a se desligar dessa enzima e ela voltar a funcionar, convertendo o substrato no respectivo produto. E aqui do lado eu trouxe um esqueminha didático para a gente entender isso. Lembrem-se que as enzimas e tanto o substrato quanto o inibidor são moléculas químicas, são compostos químicos. Mas aqui a gente traz desenhinhos para ficar mais didático. Então imagina aqui uma enzima, aqui representado o sítio ativo dessa enzima, que é o local onde o substrato se liga. Reparem que o substrato encaixa de uma forma mais adequada ao sítio ativo dessa enzima. Mas olhem também que o inibidor, ele tem aqui uma composição química diferente do substrato, mas é parecido. Então ele também consegue se ligar no sítio ativo dessa enzima. E olha só, os dois competem, por isso inibição competitiva, pelo sítio ativo enzimático. Se o substrato se ligou, o inibidor não consegue se ligar. Mas se o inibidor se ligar aqui primeiro, o substrato não se liga. E aí essa enzima fica momentaneamente inativa. Tudo bem? Ela fica momentaneamente inibida. Como que eu faço com esse tipo de inibidor aqui? Se eu aumento a concentração do substrato, eu posso converter esse problema. Então, no caso aqui da inibição competitiva, eu vou poder continuar com o máximo da velocidade, desde que eu aumente a concentração do substrato. Vocês querem ver um exemplo prático do que isso pode responder para a gente, do que isso pode significar para a gente? Em laboratório, quando a gente se intoxica por metanol, que é um álcool, com apenas um carbono, o metanol é convertido por uma enzima conhecida como álcool desidrogenase em formaldeído. E o formaldeído, que é o produto dessa reação enzimática, é muito tóxico. E ele causa danos, principalmente para os nossos olhos, podendo levar inclusive à cegueira.
Só que a álcool-desidrogenase que atua sobre o metanol é a mesma enzima que converte o etanol em acetaldeído, que é um processo que ocorre quando as pessoas ingerem bebida alcoólica. Então, quando as pessoas ingerem bebida alcoólica, o etanol é convertido pela álcool-desidrogenase em acetaldeído, que é menos tóxico. Quando a pessoa entra em contato com o metanol, que é mais tóxico, a álcool-desidrogenase converte o metanol em formaldeído, que é tóxico. Quando uma pessoa se intoxica por metanol, ela pode ingerir uma quantidade grande de etanol em hospital, de uma forma controlada. Porque o metanol e o etanol vão competir aqui pelo mesmo sítio ativo. E aí o etanol, ele funciona como um inibidor para a ligação do metanol, que está em menor quantidade. Então isso acontece na prática para uma intoxicação quando ocorre. E isso é um tipo de inibição competitiva. Tudo bem? Inibição incompetitiva. O que significa isso? Reparem primeiro a enzima, depois eu explico o esqueminha aqui. Fica mais fácil. Essa enzima tem o seu sítio ativo, que eu tentei desenhar da mesma forma que estava aqui em cima, que é mais ou menos, ou que tem uma interação boa com o seu substrato, reparem. Mas ela tem um outro sítio ativo aqui em cima, que é um pouco diferente. E aí o que acontece? Quando o substrato se liga aqui, ó, nessa enzima, esse outro sítio aqui, ó, diferente do sítio ativo, ele fica exposto. E aí nesse momento, se tem um inibidor presente, ele vai se ligar aqui. E esse inibidor ligado, ele impede que esse substrato seja convertido no produto. Então, a inibição incompetitiva independe se o substrato vai estar ligado ou não a essa enzima. Porque mesmo se ele estiver ligado, na verdade, o inibidor vai se ligar após a ligação do substrato. Então, não faz diferença. E nessa situação, tanto a velocidade média quanto o Km são diminuídos. Km e velocidade média eu já expliquei na segunda aula. Se vocês não entenderam, volte na segunda aula e assistam de forma cronológica para que possa fazer sentido. Então, a velocidade dessa reação, quando tem inibidor incompetitivo, tanto a velocidade quanto o Km se alteram. Porque, veja bem, se a enzima se liga no substrato, formando aqui ó, um conjugado enzima-substrato, a enzima vai converter o substrato em produto e vida que segue. Porém, se a enzima e o substrato que estão conjugados, que estão ligados, encontram a presença de um inibidor incompetitivo, esse inibidor se liga no complexo enzima-substrato, olha lá. Ó. Então, o inibidor incompetitivo, ele só se liga na enzima quando o substrato já está ligado. E aí, nesse caso, o substrato fica impedido de ser convertido no produto, porque tem um inibidor ligado em um outro sítio, diferente do sítio ativo, inibindo esta enzima. E, por fim, existem os inibidores mistos, ou uma inibição mista. O que significa isso? Pode ser tanto a primeira quanto a segunda. Pode acontecer os dois casos no mesmo inibidor. Então, veja bem, o inibidor pode se ligar na enzima primeiro, vai fazer aqui um complexo enzima-inibidor, e aí quando o substrato tentar se ligar aqui, ele vai ser inibido. Ou pode haver o caso incompetitivo também aqui nessa mista, que é ó, a enzima e o substrato se ligam e formam um complexo, e após formar esse complexo, aí é que o inibidor vai se ligar, formando um complexo maior, enzima, substrato, inibidor. De qualquer forma, seja esse primeiro caso, ou seja esse segundo caso, a enzima está inibida momentaneamente e o substrato não é convertido no produto. Se a enzima se liga no substrato, formando o complexo enzima-substrato, e não tem a presença de inibidores, a enzima converte o substrato em produto e vida que segue ali dentro da célula. Tudo bem? E aqui o esqueminha do tipo de inibição mista. Veja bem, nós temos uma enzima, o sítio ativo dessa enzima, um outro sítio diferente do sítio ativo. Se o inibidor se liga primeiro,
ele continua deixando o sítio ativo livre. E aí o substrato presente ele vai se ligar aqui. Mas não é convertido no produto, porque ele está inibido. A enzima está inibida. Por outro lado, olha só. Voltando aqui, ó, o sítio ativo e o sítio diferente expostos. O substrato se liga primeiro. Então formou aqui a ligação enzima-substrato. Ela seria convertida em produto. Esse substrato iria se converter no produto. Mas se tiver inibidor presente, ele também se liga, porque eles não estão competindo pelo mesmo sítio ativo. Ele se liga num sítio diferente. Quando o inibidor se ligou, seja primeiro ou depois da ligação do substrato, nesse caso, vai inibir aqui essa enzima, impedindo a formação do produto. Qualquer um dos três casos podem ocorrer de forma natural na nossa célula, ou pode ter aqui compostos químicos, como por exemplo medicamentos, que vão agir de uma dessas três formas. Mas na maioria das vezes os medicamentos e as nossas moléculas internas são inibidores reversíveis, se ligam, por interações químicas, e à medida que essas interações deixam de existir, esses compostos se desligam da enzima e ela volta a ficar ativa, ela volta a poder converter substratos em produtos sem nenhum problema. Tudo bem? Então a gente acaba essa parte aqui do quadro e na segunda parte dessa aula, no lado direito aqui do quadro, eu vou falar para vocês a respeito dos inibidores irreversíveis, das enzimas alostéricas e do processo metabólico. Desse lado aqui então do quadro, nós vamos entender agora os inibidores irreversíveis. Primeira coisa, antes de explicar aqui exemplos, de dar exemplos, eu quero falar que o inibidor irreversível, geralmente ele se liga à enzima de forma covalente ou destrói alguma parte da enzima, retira ali alguns aminoácidos ou incorpora algum outro ligante que inativa essa enzima de forma irreversível, ou seja, uma vez que esse inibidor está presente, aquela enzima não mais vai atuar, não mais vai desempenhar o seu papel. Tudo bem? Então, o principal motivo é uma ligação covalente. E o exemplo que eu trouxe é a azalcitabina. Na introdução dessa aula, eu falei a respeito da transcriptase reversa, que é uma enzima que os retrovírus possuem e que quando está na célula hospedeira, na célula que está hospedando aquele vírus, essa transcriptase reversa do vírus converte o RNA, o material genético do vírus, em DNA. Se essa conversão não ocorre, o vírus não consegue se replicar e ele morre. E o vírus que causa a doença AIDS, o vírus HIV, ele é um retrovírus, ele possui a transcriptase reversa. E a maior parte dos medicamentos, que são conhecidos como coquetel anti-HIV, e o exemplo que eu trouxe foi a azalcitabina, são medicamentos que atuam exatamente nessa enzima, inibindo ela de forma irreversível. Então, esse medicamento, lá dentro do nosso corpo, ele é convertido em um metabólito que inativa a transcriptase reversa viral. E aí o vírus não consegue mais transformar o seu RNA em DNA e ele não consegue fazer o processo replicativo. Consequentemente, ele consegue controlar aí a AIDS, ele consegue controlar a doença porque o vírus fica menos replicativo. Tudo bem? Na maioria das vezes, os venenos atuam como inibidores também irreversíveis, por isso eles são tão tóxicos, porque uma vez que o veneno está presente no nosso corpo, ele se liga a alguma enzima, a algum processo enzimático, de forma irreversível, e essa enzima deixa de funcionar. Se for uma enzima vital para o nosso organismo, isso pode levar o paciente a óbito, pode levar a pessoa que entrou em contato com o veneno ao óbito. Tudo bem? Bom, passando aqui para o metabolismo, enzimas e metabolismo têm tudo a ver, porque toda reação química que ocorre, e nós denominamos as reações químicas que acontecem nas nossas células de metabolismo, o metabolismo é dividido em anabolismo e catabolismo, nós vamos estudar aí passo a passo, mas
Em todo esse processo metabólico tem enzimas atuando, tem enzimas realizando a aceleração dessas reações químicas. Dentro do nosso metabolismo, tem algumas enzimas que são conhecidas como enzimas reguladoras, ou também conhecidas como enzimas alostéricas, que possuem inibição principalmente do tipo reversível, mas é uma inibição benéfica nesse caso, é uma inibição positiva. Como que acontece? Vai haver aqui uma ligação reversível a metabólitos ou cofatores. Eu vou começar por cofatores, porque cofatores nós estudamos na segunda aula de enzimas. Os cofatores ou as coenzimas são grupos prostéticos, grupos diferentes de aminoácidos que estão ligados na enzima. Aquelas enzimas que requerem cofatores, que são na maioria das vezes íons metálicos, se os íons estão ligados nessa enzima, ela funciona. Se a gente retira o íon, ela deixa de funcionar. Então ele vai funcionar aqui como um inibidor reversível. Por quê? Se ele está ligado, a enzima funciona. Nesse caso é o contrário, né? Mas na prática acaba se tornando o mesmo exemplo. Se o cofator está ligado, a enzima funciona. Se a gente retira o cofator, ela deixa de funcionar. E um outro exemplo de inibidor reversível são os próprios metabólitos. E aqui eu vou dar um exemplo para ficar claro isso. Algumas enzimas que são alostéricas, porque não são todas que o são, elas têm o controle pelo próprio excesso do metabólito que ela produz, do próprio produto que ela gera. Vamos ao exemplo. Eu mencionei para vocês já em alguns momentos que quando a glicose entra em uma célula, ela é convertida em glicose 6-fosfato pela enzima hexocinase. Por que isso acontece? Porque a glicose 6-fosfato ela fica aprisionada àquela célula. Se a glicose ficasse livre, na sua forma livre, ela poderia sair e entrar da célula. Quando ela é convertida em glicose 6-fosfato, ela se fixa àquela célula. Então, o primeiro processo é converter glicose em glicose 6-fosfato. Mas a glicose 6-fosfato, logo em seguida, ela é convertida na frutose 6-fosfato. E às vezes a célula não está precisando de energia naquele momento. Então, ao invés de converter glicose em glicose 6-fosfato e pegar a glicose 6-fosfato e converter em frutose 6-fosfato, a glicose 6-fosfato, que é o produto da primeira reação enzimática, que é um metabólito, atua inibindo a hexocinase. Ela se liga de forma reversível à hexocinase para que a hexocinase pare de converter glicose em glicose 6-fosfato. Quando o número de glicose 6-fosfato voltar a diminuir aqui, aí sim a hexocinase volta a funcionar. Então, o excesso de glicose 6-fosfato, que é um metabólito desse processo enzimático, atua como inibidor da hexocinase. Tudo bem? O nome que a gente dá para essas enzimas são enzimas alostéricas. Como, por exemplo, nós temos outras dentro da via glicolítica, como a PFK1, né, que é uma enzima alostérica muito importante, que regula o caminho que o metabolismo vai seguir aqui. Porque olha só, o que determina a quantidade de glicose que entra na célula é a quantidade de glicose que a gente ingere. E muitas das vezes a quantidade que a gente ingere não é a quantidade que a gente precisava. A gente costuma ingerir mais do que o que a gente precisava. Então o excesso dessa glicose vai gerar outros produtos além de energia. E para isso, né, para que haja esse controle, tem que haver a presença das enzimas alostéricas, ok? Bom, então olha lá, todas as vezes, né, que o produto, que o metabólito está em excesso, olha lá, ó, elas serão inibidas, né, essas enzimas serão inibidas pelo produto, pelo metabólito, sempre que a concentração desse metabólito estiver maior do que as necessidades da célula. Então, todas as vezes que eu gerei glicose 6-fosfato a mais do que a célula precisa, por ação da hexocinase, a própria glicose 6-fosfato vai inibir a ação da hexocinase até que ela esteja em concentrações ideais novamente.
e aí o processo volta a se repetir porque é um controle reversível, tudo bem? Feito por enzimas alostéricas, ok? Para finalizar aqui essa aula de enzimas e a gente de fato conseguir entender e entrar no metabolismo, eu coloquei para vocês a seguinte informação. Grupos de enzimas que trabalham em conjunto em vias sequenciais é o nome que a gente dá para os processos metabólicos. Então, o que é um processo metabólico? Em uma reação metabólica, em um processo metabólico, estão envolvidas várias enzimas, vários grupos de enzimas. E esses grupos de enzimas trabalham em conjunto em vias sequenciais. Vou dar um exemplo, mas a gente vai estudar isso com detalhes mais adiante. A via glicolítica, ela tem como fundamento converter a glicose em piruvato. O piruvato é a última molécula produzida dentro da via glicolítica. Mas a via glicolítica são 10 reações sucessivas, envolvendo 10 enzimas. Dessas 10 enzimas, 4 delas são enzimas alostéricas, para que haja controle. Por quê? Se algum desses metabólitos ou desses produtos estiver em excesso, estiver maior do que a necessidade corporal, será dado outro destino para esses compostos ao invés de produção de energia. Então, o metabolismo ele é todo controlado fisiologicamente falando. É o que a gente denomina, e eu acabei não dizendo, de retroalimentação, que a gente aprende em fisiologia. Então, o feedback negativo ou a retroalimentação negativa é um controle fisiológico bioquímico que é feito pelo próprio produto quando ele está maior, do que a necessidade daquela célula. E aí fica da seguinte forma: o produto da reação da primeira enzima, ele se torna o substrato da próxima reação, da próxima enzima, e dessa forma sucessivamente. Vou dar um exemplo para finalizar. A glicose é convertida em glicose 6-fosfato pela enzima hexocinase. Então, em um processo enzimático, sempre tem o substrato, a enzima e o produto. Nessa reação que eu exemplifiquei agora, a glicose é o substrato, a enzima é a hexocinase e a glicose 6-fosfato é o produto dessa enzima hexocinase. Na próxima reação metabólica, no próximo processo, a glicose 6-fosfato é o substrato da segunda enzima, que é uma isomerase. Então, essa isomerase, que é a segunda enzima da via glicolítica, transforma a glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. Então, nessa segunda reação enzimática, nesse segundo processo metabólico, a glicose 6-fosfato é o substrato, a isomerase é a enzima, e a frutose 6-fosfato é o produto. E a frutose 6-fosfato vai ser o substrato da terceira enzima e assim sucessivamente, até que a gente tenha o produto da reação ou do processo metabólico final. Tudo bem? Eu espero sinceramente que vocês tenham entendido, que essa aula faça sentido e ajude vocês a entender o conteúdo de bioquímica.